Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um Legislação e Debates, evento promovido pela Capital Aberto em parceria com Legislação e Mercado, espaço destinado ao debate de temas jurídicos. Meu nome é Giane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e vou conduzir o debate nesta noite sobre o tema Tributação das Subvenções, Impactos e Questionamentos. Vão estar conosco essa noite, pelo escritório Vieira Rezende Advogados, a sócia Bruna Lupe e a associada Fernanda Riso, e também os advogados do Freitas Ferraz, Romero Marinho e Júlia Suertes, sócia do escritório. Quem nos acompanha pode enviar pelo chat dúvidas e questionamentos, que reservamos um espaço para interação com o público. A tributação das subvenções para investimento promoveu um aumento da carga tributária nas empresas neste ano. A Lei 14.789, conhecida por Lei das Subvenções, alterou o tratamento dado a benefícios fiscais e muitas empresas sentem o impacto na última linha do balanço, o lucro. Vamos começar a noite com uma apresentação do tema pela Júlia do Freitas Ferraz, que coloca todo mundo na mesma página. Júlia, boa noite, bem-vindo. Bem-vinda. Boa noite, obrigada, Giane. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Capital Aberto para participar desse evento e para falar desse tema que é muito importante para as empresas. Aqui nós vamos analisar quais são os efeitos práticos da nova legislação, o que vai acontecer para as empresas, e vamos ver que isso vai variar dependendo de cada tipo de benefício. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, falar com vocês um pouquinho sobre esse cenário da tributação das subvenções, os desafios que as empresas vão enfrentar nessa nova legislação. Enfim, espero que vocês gostem e que vocês aproveitem e tirem suas dúvidas também. Para começar, nós vamos traçar uma linha do tempo para todo mundo ficar na mesma página. Esse tema da tributação das subvenções, ele se arrasta desde a década de 70, justamente porque em 76 foi publicado o Decreto-Lei 1598, que teve uma função bem similar à da Lei 12973 naquela época. Esse decreto, ele regulou os efeitos tributários de uma nova legislação societária, no caso a 6404/76, que previa que as subvenções para investimento elas deveriam ser creditadas numa conta de reserva de capital, ou seja, elas não passavam pelo resultado das empresas. E antes da publicação da 6404, inclusive, já existiam as leis 4320 e 4506, ambas de 64. A primeira trazia a definição de subvenções econômicas, que eram tratadas como transferências de recursos financeiros pelos estados às empresas, destinadas a coberturas de despesas de custeio, e a segunda que previa que as subvenções correntes de custeio integram a receita bruta operacional. Pois bem, então quando veio o Decreto-Lei 1598, ele estabeleceu, em linha com a legislação societária, que as subvenções para investimento não integram a apuração do lucro real, desde que registradas em reserva de capital, o patrimônio líquido, né, podendo ser utilizada seja para absorção de prejuízos ou para incorporação ao capital social. E aí, não transitando no resultado, né, elas estariam fora da base de cálculo do imposto de renda da CSLL. O contencioso desse tema, então, como a Bruna vai trazer agora, ele começa com o parecer CST, hoje é COSIT 112, de 78, quando se criou uma série de requisitos que não estavam previstos no decreto. Aí, Bruna, se quiser. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês também, com nobres colegas, enfim, com o pessoal do Legislação e Mercados, para esse tema aí super importante que tem tirado o sono aí de tantos contribuintes, né? Então, aqui, para não perder o foco e dando continuidade ao que a Júlia trouxe inicialmente, nesse contexto legislativo, o tema, então, ele veio à evidência e passou a estar no radar da Receita Federal do Brasil, enfim. Por quê? Tinha, enfim, aparentemente uma dissonância ali, um problema, não um problema, mas uma dissonância entre o decreto-lei e a própria Lei 4.506, né? A Lei 4.506, ela teria tratado aí de uma forma parcial em relação ao tema, o decreto-lei teria trazido uma complementação. Então, com o intuito de fazer uma interação entre o decreto-lei e a própria Lei 4.506, sobreveio esse parecer normativo da CST, né,
na verdade, do Coordenador do Sistema de Tributação, 112 de 78, e ele consolidou o tratamento a ser dado às subvenções recebidas pelas pessoas jurídicas para os fins de tributação do imposto de renda. E aí, o que trouxe esse parecer normativo? Primeiro, ele disse, as subvenções correntes para custeio ou operação, elas integram o resultado operacional da pessoa jurídica. Já as subvenções para investimento integram o resultado não operacional. Ok, até aí. Só que esse parecer, ele trouxe outros requisitos não previstos na legislação, né, no caso, o decreto-lei, a legislação do imposto de renda, na época, e indicou, além dos requisitos legais, que a Júlia pontuou inicialmente, que o beneficiário da subvenção ele teria que ser titular do empreendimento, né? E não bastaria uma intenção de, né? Você teria que ter efetiva e específica aplicação da subvenção nos investimentos previstos na implantação e expansão do empreendimento econômico que foi projetado. E, além disso, teria que haver uma contemporaneidade, né, uma sincronia entre o recebimento da subvenção e a utilização do benefício. E, obviamente, o tema foi objeto de controvérsias, né, porque o parecer veio com uma ideia aí de esclarecer o tema, mas trouxe requisitos não previstos em lei, dificultando o aproveitamento aí da exclusão. Mais adiante, a Receita ela reforça o seu entendimento, né, aí ao longo do tempo, por meio de soluções de consulta subsequentes. Inclusive, tem uma marcante, que é a 218 de 2001, que justamente traz, mais uma vez, esse requisito do parecer. Né, o Conselho de Contribuintes, num primeiro momento, né, o atual CARF, né, o antigo Conselho de Contribuintes, ele vem com uma jurisprudência que vai se consolidando compatível com o parecer normativo. Né? Então, permitindo aí a redução da carga tributária só se a empresa exercer essas atividades de implementação, modernização e expansão com a realização do investimento ao mesmo tempo. Né? E o Conselho de Contribuintes ele foi, ao longo do tempo, chancelando esse entendimento. Né? Até que, a partir de 2010, enfim, o tema era recorrente no Tribunal Administrativo, houve uma alteração de entendimento já no âmbito do CARF. Né? Então, entendeu-se que bastava você olhar e interpretar a lei concessiva e não haveria uma necessidade de prova da contemporaneidade, da vinculação da aplicação do recurso. Então, começou um movimento de afastamento desses requisitos não previstos em lei. Então, aqui a gente fecha esse primeiro contexto jurisprudencial e eu volto aí à Júlia, que vai dar continuidade à legislação. E aí, em 2007, então, só para contextualizar, né, a lei nova antiga, na verdade, né? A lei das SAs ela foi alterada pela lei 11.638 e aí, nesse momento, as subvenções para investimento elas passaram a ser contabilizadas em conta de reserva de incentivos fiscais. Então, ela passa não mais como reserva de capital. Essa é uma prática, né, que era para estar alinhada com as normas contábeis internacionais, no sentido de que os benefícios governamentais eles deveriam ser evidenciados no resultado da entidade nas regras do CPC 07. Então, a gente acaba com aquela conta de reserva de capital e cria uma conta de incentivos fiscais, que é a de reserva de lucros. E aí, nesse contexto, foi editada a famosa Lei 12.973, em 2014, que também em seu famoso artigo 30, ele autorizou a exclusão das subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico na apuração do IR da CS, desde que fosse constituída reserva de lucros, e aí podendo ser utilizada somente para absorção de prejuízo ou aumento de capital social, e desde que não fosse distribuída aos sócios acionistas. Além disso, essa lei ela incluiu a previsão nas leis 10.637 e 10.833, que trata do PIS/COFINS não cumulativo, de que as receitas de subvenção para investimento estariam excluídas também da base de cálculo dessas contribuições. E aí, logo depois, assim, para conter a guerra fiscal do ICMS, foi editada a Lei Complementar 160, de 2017, que acrescentou os parágrafos 4º e 5º ao artigo 30 da Lei 12.973, para estabelecer que os incentivos e benefícios fiscais de ICMS são considerados subvenções para investimento
vedado, então, a exigência de outros requisitos e outras condições não previstas no artigo. Então, o que a lei fez, então, foi criar uma ficção jurídica, né, para equiparar todo e qualquer benefício de ICMS a uma subvenção para investimento, autorizando a exclusão das receitas de subvenção, também em relação aos benefícios outorgados sem autorização do CONFAS, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito. Então, no contexto da 12973, nós tivemos um grande aumento de contencioso, com a discussão por parte dos contribuintes da inclusão do valor dos benefícios fiscais do ICMS, incluído crédito presumido e subvenções na apuração do IR, do ICS e também, né, depois do PIS e da COFINS. A fiscalização sempre tentando restringir a interpretação, né, com requisitos, previsão de requisitos desarrazoados, né, para ter direito à exclusão, e do outro lado os contribuintes tentando ampliar a interpretação, buscando então a possibilidade de exclusão sem necessidade de qualquer requisito ou exclusão. E aí esse contencioso ele culminou aí em importantes decisões do STJ, como a Bruna vai trazer agora. Bom, então, mais um contencioso é instaurado a partir desse contexto legislativo mais recente, né, que foi finalizado aí em 2023. E como a Júlia mencionou, com a vinda da Lei Complementar 160, né, houve aí um entendimento de que todos os benefícios e incentivos fiscais de ICMS, eles seriam qualificados como subvenção para investimento. Né? Num primeiro momento, enfim, o fisco até veio com uma interpretação mais ampla nesse sentido, né? Mesmo que era entendido pelos contribuintes, e isso foi expressado por meio da solução de consulta COSIT número 11 de 2020. Né? Então, realmente, ele reconheceu essa equiparação que teria sido feita pela Lei Complementar 160 de 2017, que atribuiu essa qualificação de subvenção para investimento a todos esses incentivos e benefícios de ICMS e não se aplicando mais os requisitos do parecer normativo lá de trás, né, de 78. Só que meses depois, enfim, a vida dos contribuintes não é fácil, né, a gente sabe disso, vem a própria Receita Federal com uma nova solução de consulta, também COSIT, a 145, reformando a solução de COSIT 11, né, anterior, e passando a condicionar essa exclusão das receitas de subvenção a esses requisitos da Lei 12.973, né, incluindo aí a concessão do benefício como estímulo à implantação e expansão do empreendimento econômico, né, trazendo essa interpretação restritiva que logo se instaurou aí nesse cenário. E outras soluções de consulta subsequentes reforçaram esse entendimento da Receita Federal do Brasil. Né? E, obviamente, nesse cenário, a litigiosidade não ficou de fora. Né? Os precedentes eles foram mitigando as restrições do parecer normativo, mas foram criando outros, aí até com base nas soluções de consulta e tudo mais. E, finalmente, esse contencioso ele chega ao STJ. Né? E, como é de conhecimento aí de todos, foram dois. Né? Nos últimos tempos, tem se falado muito sobre eles e nos efeitos que eles proporcionam aí, tanto na égide da legislação anterior e efeitos aí para a legislação nova. Né? Então, em relação aos precedentes do STJ, a gente tem um primeiro momento, que é de julgamento lá, que se iniciou lá em 2017, né, pela primeira sessão, e que, após grande divergência, o STJ pacificou o entendimento sobre crédito presumido de ICMS, né, dizendo que ele não deve ser tributado pelo imposto de renda pela CSL, né, que por conta de violação ao princípio do pacto federativo. Haveria uma interferência na política fiscal e econômica dos entes federativos ao se permitir essa tributação. E, na verdade, esse precedente ele não falou nada sobre a Lei Complementar 160, até porque o processo ele é anterior, né? Ele foi anterior, então essa discussão não veio à tona naquele momento. E esse precedente ele é um marco sobre o tema, né, em relação ao crédito presumido do ICMS. O tema de crédito presumido ele gerou um grande contencioso relacionado, e apesar do argumento constitucional trazido aí pelo STJ, o ponto é que a decisão está aí produzindo seus efeitos, né, e é um argumento constitucional, ou seja, ele é
além, né? Ele vai além aí, quer dizer, ele não é contaminado pela discussão ali do artigo 30 da 12973, né? Isso é um ponto interessante até para o atual contexto. Num segundo momento, como se sabe, 2 recursos especiais foram submetidos aí foram selecionados como representativos da controvérsia e se tornaram um tema repetitivo 1182 do STJ, que foi julgado agora no final de 2003. Né? Nesse caso, houve uma análise sob a perspectiva da Lei 12973 e também da Lei Complementar 160. E não houve uma abordagem aqui do princípio do Pacto Federativo. Então, realmente, a análise do tema ficou aí em relação às questões infraconstitucionais relacionadas. E qual foi o resultado desse julgamento? Bom, primeiro eles pontuaram que havia uma diferença, né, entre o crédito presumido de ICMS e os demais benefícios de ICMS, como, por exemplo, redução de base de cálculo, redução de alíquota, diferimento, isenção, entre tantos outros aí. E concordaram de que na verdade, a gente estaria diante de uma impossibilidade de exclusão irrestrita de outros benefícios, né, da base de cálculo do imposto de renda da CSL, exceto se cumpridos os requisitos do artigo 30 da 12973 e também do artigo 10 da Lei Complementar 160. E rememorando aqui os requisitos, então, do artigo 30, o registro em reserva de lucros, né, e com utilização apenas para absorção de prejuízo ou aumento de capital, e não distribuição aos sócios e acionistas. E do artigo 10 da Lei Complementar 160, benefício fiscal objeto de reinstituição, né, com registro de depósito no CONFAS, por conta da guerra fiscal, etc. E tal. Então, e foi chancelado também que não deve ser exigida essa demonstração da concessão como estímulo à implementação ou expansão do empreendimento econômico. Né? Então, você tem uma dispensa dessa comprovação prévia pela empresa. Isso é muito emblemático, porque aí coloca realmente essa equiparação aí entre custeio e investimento para fins de ICMS, né? Só que, no final, o STJ vem e ressalva, traz a possibilidade aí, de lançamento dos tributos sobre o lucro, sobre esses incentivos de ICMS pela Receita, se em procedimento fiscalizatório for verificado que os valores do benefício eles foram utilizados para finalidade diversa, né, estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Então, essa ressalva ela acaba abrindo margem para a Receita Federal realizar fiscalizações e a margem, inclusive, para tanto contribuintes quanto a Receita Federal comemorarem esse precedente, né? No primeiro momento, todo mundo saiu dizendo, nossa, ganhamos, mas não é bem assim, né? Então, apesar dos embargos de declaração, isso não foi devidamente esclarecido, a tese fixada trouxe esses 3 elementos e, obviamente, a partir daí também a gente tem alguns desdobramentos e eu passo agora a palavra para o Romero para dar continuidade. Perfeito, Bruna. Então, assim, após o julgamento do tema 1182, então, apesar da gente ter embargo de declaração pendente de julgamento para definir alguns tópicos, o que a gente tem de resumo, né? Que o crédito presumido não tratado nesse tema, ele não seria tributável e também não seria necessário cumprir nenhum requisito do artigo 30, principalmente a composição da reserva de lucro, né, reserva de subvenção para investimento, e os demais benefícios de ICMS precisariam, então, obedecer os requisitos para que eles não fossem tributados pelo imposto de renda e pela contribuição social e também por PIS e COFINS. Né? Assim, o requisito para PIS e COFINS não é o registro na reserva, mas ele acabou sendo levado junto, né, com a decisão para poder permitir que se aplique lá o que a gente tinha no artigo 1º da 10833. Tá? Então, assim, no final do dia, desde que você cumpra o requisito de registrar em reserva de lucro esses valores, você não tributaria nenhuma subvenção para investimento, nenhum benefício fiscal de ICMS referente à isenção, a diferimento, redução de alíquota, redução de base.
e o crédito presumido passaria por fora, né, desse tema, não sendo tributado. Tá? Só que isso surge algumas dúvidas, principalmente contábeis, né? Sim, o STJ, obviamente, ele foca no viés jurídico, ele não poderia julgar uma questão contábil, mas fica para o contribuinte decidir como que ele operacionalizaria essa decisão. Né? Porque a maior parte desses benefícios, eles são grandezas negativas. Né? O que são grandezas negativas? Ela não entra no seu patrimônio aumentando esse patrimônio, na verdade uma redução de despesa no final do dia. Né? Então, se a gente pensasse que o contribuinte sem nenhum benefício, ele teria ali 100 de receita e 18 de ICMS, se ele tivesse uma isenção do ICMS, ele, na verdade, ele passa a ter zero dessa despesa. Né? Então, assim, o que aumenta o lucro dele, mas não aumenta a receita dele necessariamente. Então, a problemática que a gente tem aqui é como aplicar isso, ou como aplicar isso sem utilizar o CPC 07, que é evidenciar, então, assim, dividir o que você tem de receita, você pega esses 18 que o fisco te isentou e você registra aquilo ali como receita e depois deduz ele, chegando no mesmo lucro líquido. Tá? Então, a gente tem uma opção de contribuintes utilizando o CPC 07, porque operacionalmente você não consegue indicar na sua SF uma exclusão de algo que não tenha uma receita em contrapartida. Né? Então, assim, o sistema não permite que você indique só uma exclusão sem nenhuma correlação com uma receita ou com uma despesa. Tá? Então, você precisaria reconhecer isso. No final do dia, muitos contribuintes fizeram isso. A gente tem, então, um movimento muito grande nesse sentido de desonerar ali todas as subvenções, né, de benefícios que não sejam de crédito presumido, e o fisco começa a se movimentar, né, no mesmo sentido de que ele achou que ele tinha ganhado efetivamente o tema 1182, e aí vem a edição de uma nova lei pelo governo federal, que aí eu vou deixar a Fernanda abordar esse tema para poder fazer a distinção do que mudou, então, com essa nova legislação. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Capital Aberto. Um prazer estar aqui. Então, a gente chegou num contexto, no final de 2023, em que a gente tinha um déficit fiscal e uma necessidade de aumento de arrecadação. Um fisco que não estava ali tão satisfeito, né, com o resultado ali da Lei Complementar 160. E houve, né, nesse período, uma análise por parte, né, da Receita Federal que verificou que desde 2017 as exclusões de subvenções elas aumentaram de 45 bilhões para 177 bilhões. Então houve uma explosão ali de exclusões e de redução de tributação que saltou aos olhos. E esse foi todo o contexto em que veio então a medida provisória que acabou culminando na Lei 14.789 de 2023, mudando completamente a sistemática, então, até então adotada para subvenções. Então, se na Lei 12.973 de 2014, o tratamento era você computar as receitas de subvenção no resultado contábil e excluí-las para fins de apuração do resultado fiscal, então o seu efeito seria a não tributação pelo IRCS, PIS e COFINS. Agora, pela nova lei, esses valores de subvenções, eles passam a ser reconhecidos como renda, como ingresso de receita positiva, sujeitando-se sempre e diretamente à tributação pelo imposto de renda, pela CS, pelo PIS e pela COFINS. O efeito, então, é de uma tributação automática desses valores e, como contrapartida, né, a esse aumento de carga, você teria a possibilidade de calcular um crédito fiscal para fazer frente a essa tributação. Mas isso mediante uma série de requisitos que os contribuintes devem ali superar até que ele possa calcular e utilizar esse crédito. Então, a gente passa de um modelo anterior, em que a gente tinha uma exclusão de base,
e uma necessidade de você constituir uma reserva de incentivo no patrimônio líquido para um modelo que hoje em dia ele está totalmente atrelado, né? E essa é o mote, né, da Receita Federal, que diz que é um estímulo ao investimento, porque ele é totalmente vinculado, né, ao seu investimento na implantação e expansão do empreendimento. Você tem um crédito fiscal, não tem mais uma exclusão de base, e você tem, e ali é um ponto focal, um grande monitoramento e avaliação dos benefícios que os contribuintes têm aproveitado, né? Porque a nova lei, ela traz uma série de requisitos e uma forma de o contribuinte prestar essa informação para o fisco, né? Então, qual é o procedimento atual? Então, a empresa, vai ter que avaliar todos os benefícios aos quais ela faz jus e verificar quais poderão ser habilitados. Então, ela vai ter que abrir um procedimento no ECAC de habilitação de benefício. E essa habilitação, ela é regulamentada por uma instrução normativa 2170 de 2023, e ela vai ser, essa habilitação, uma condição prévia para o beneficiário do regime apurar esse crédito fiscal, né? Para você fazer a habilitação, você tem que preencher uma série de requisitos prévios. Então, primeiro, né, você tem que ser beneficiário de uma subvenção para investimento. Você tem que ter um ato concessivo dessa subvenção previamente à implantação e à expansão do seu empreendimento econômico. Esse ato concessivo, ele tem que vir estabelecendo expressamente condições e contrapartidas a serem observados. Então, você não vai poder habilitar um benefício que não tenha contrapartida. Além disso, você precisa ter adesão ao domicílio tributário eletrônico e você tem que estar em dia com a sua certidão de regularidade fiscal. Esses últimos dois requisitos, inclusive, eles não são trazidos pela lei, eles são trazidos pela instrução normativa, e aí a gente já vê uma possibilidade de questionamento em relação a eles. Além disso, você vai ter que fazer um requerimento para cada benefício, e quando você preenche esse requerimento, você vai ter que informar uma série de dados de cada benefício fiscal que você está habilitando. Então, você vai ter que informar o tipo de projeto, o valor total do investimento, a data de início e término do empreendimento, se ele já foi concluído, o valor que já foi recebido de subvenção, o valor a receber que se espera de subvenção, ou seja, é um detalhamento muito grande. Você não pode ter sentença condenatória de improbidade administrativa. Então, aí vem requisitos que, enfim, não tem nenhuma relação, enfim, com fins tributários. Você não pode ter condenação por lesão ao meio ambiente, você não pode dever FGTS, né? Então, no momento que você faz essa declaração, o pedido de habilitação, você tem que cumprir essa série de requisitos. Você tem que informar a legislação do ente que te concedeu, você tem que juntar a documentação de toda a concessão, e você vai submeter isso à análise do fisco. Você, apresentando esse pedido no ECAC, né, o fisco vai ter um prazo de 30 dias. Se ele não der uma solução para o seu pedido em 30 dias, considera-se que ele está habilitado. Por outro lado, se o fisco indeferir o pedido, você tem direito a entrar com um recurso no prazo de 10 dias para contestar o motivo do indeferimento. A título de curiosidade, tem um levantamento da Receita Federal que até agosto de 2024 haviam sido feitos 1.465 pedidos por 958 empresas. E desses, 48% foram indeferidos. Então, a gente imagina que já há, né, realmente um contencioso aí, provavelmente já com base nesse primeiro requisito, que é a habilitação, né, desses benefícios no âmbito da Receita Federal. A apuração, né, do crédito fiscal, ela também não é para todo mundo. Então, assim, ele é voltado, esse crédito, para a pessoa jurídica, ela tem que ser tributada pelo lucro real.
ela tem que ser, então, beneficiária de uma subvenção, que daí pode ser da União, dos estados e dos municípios, mas essa subvenção ela tem que ser para investimento e para implantação ou expansão do empreendimento econômico. Os conceitos de implantação e expansão, eles vêm trazidos na legislação, né? A legislação expressamente diz o que ela vai entender como implantação e expansão do empreendimento, e esse crédito fiscal, ele vai estar diretamente atrelado a essas despesas de implantação e expansão. Ele vai ser concedido somente em relação ao imposto de renda, então aí a gente já vê o impacto, porque ele não vai contemplar contribuição social, PIS e COFINS, e esse crédito ele vai ser passível de ressarcimento ou de compensação, como se fosse um crédito de pagamento indevido de tributo, com o detalhe de que ele não será atualizado, né? Então, a gente, para fazer o cálculo, né, do crédito fiscal, você aplicaria uma alíquota de 25%, né, como se fosse a alíquota do imposto de renda, sobre as suas receitas de subvenção, e são sobre as receitas de subvenção permitidas e reconhecidas contabilmente após o protocolo do seu pedido de habilitação. Então, primeiro você vai ter que fazer a habilitação, e tudo que você computar após o período de habilitação, dentro do que for permitido pela Receita, e computado na base do imposto de renda e da CS. Esse crédito ele vai ser apurado na sua ECF relativo ao período de apuração do reconhecimento das receitas, e essa apuração do crédito, ela conta com diversas limitações. Então, você não vai poder computar as receitas que não estejam relacionadas com as despesas de depreciação, amortização e exaustão. Então, você vai ter que fazer uma confrontação entre o que você recebeu de subvenção e registrou como receitas, em confrontação com as despesas. E aí, aqui tem uma ressalva, você não vai aplicar essa diferença, você não vai aplicar você vai fazer essa confrontação se você tiver um bem que não está sujeito à depreciação. Então, assim, o exemplo clássico é um terreno, né? Então, nesse caso, você tem essa ressalva, senão você vai ter que fazer essa comparação, e a parcela que superar o valor das despesas de depreciação não vai poder ser computada para fins do crédito, assim como a parcela que superar o valor das subvenções concedidas. Então, a gente parte, né, de um sistema em que a gente tinha essa exclusão total dos 4 tributos para um crédito que é calculado sobre uma parcela da sua receita de subvenção, que vai ser comparável com as suas despesas de depreciação, o que nos leva lá para trás, né, há quase 50 anos atrás, quando o fisco pretendia, né, vincular subvenções realmente à aquisição de bens destinados ao ativo fixo, né? Então, o que a gente vê é um certo retrocesso, né? A gente voltando lá ao que o fisco, desde a década de 70, né, tentava ali emplacar e que não tinha tido sucesso até então, né? Então, hoje a gente tem um sistema que vai partir da tributação e depois da compensação, depois que você vencer todos esses passos, créditos que estão sujeitos à limitação, que não serão automáticos e que você não vai conseguir utilizar imediatamente. Então, realmente, tem muitos pontos aí de discussão envolvidos, né, nessa nova sistemática, e é uma nova forma de se abordar, né, esse tipo de esses benefícios, né? E agora eu passo para o Romero para ele tentar esclarecer aí como que o contribuinte vai fazer agora com base nessa nova legislação. Exatamente, Fernanda. Assim, o problema é que antes se já era um pouco complexo pela necessidade de evidenciação dessa receita, e aí se aplicava ou não o CPC 07, enfim. Agora a gente tem uma complexidade ainda maior, né? Porque você tem que reconhecer essa receita, por um lado, e você tem que fazer o cálculo desse crédito fiscal. Então, assim, você tem um limite do crédito fiscal, que seria 25% sobre a receita de subvenção, essa receita que você destacou por meio do CPC 07, porque não teria outra forma de destacar isso,
na prática, só que limitado a diversas coisas que não necessariamente são só isso, essas despesas que estão atreladas à concessão de um benefício. Né? Se a gente pegar alguns benefícios hoje mais clássicos, né? Se a gente pegar Produzir de Goiás, alguma coisa do tipo, que existe geração de emprego, que existe outras despesas que não estão relacionadas à depreciação, amortização e exaustão. Então, assim, como que a gente fica com essas despesas? Elas vão limitar, eu tenho esse gasto obrigatório, porque é um negócio fechado que eu tenho com o Estado, mas, ao mesmo tempo, eu não posso utilizar isso para fins de compor o meu crédito fiscal. Né? Outra coisa é como que eu segrego o que é depreciação, amortização e exaustão, que está vinculada estritamente à parte de implementação ou de expansão do meu parque. Porque, no final do dia, contabilmente, eu tenho um lançamento, e provavelmente todo mundo que está aqui, se é de empresa ou tem esse dia a dia, é o próprio sistema que gera a depreciação de todos aqueles ativos lançados e é um lançamento só no final do dia numa conta contábil de depreciação que vai reduzir o seu ativo. Então, assim, como que eu vou expurgar isso? Eu vou ter que fazer uma conta a mais para poder fazer manualmente essa segregação do que é a depreciação de uma coisa ou de outra? Perfeito, Luciano. Passou a ser contraproducente você receber esse tipo de benefício, né? Porque, por um lado, você recebe um benefício que, em tese, deveria ser bom, só que eu tenho uma tributação de 43% e um crédito de até 25%. E lembrando, assim, que é uma coisa que eu falo sempre, a gente tem uma dificuldade de descasamento financeiro também, tá? Porque é o que a Fernanda falou, você só tem esse crédito a partir da entrega da ECF. Então, assim, eu incorri com essa despesa lá atrás e eu só vou poder transmiti-la lá na frente. E, novamente, o que a Fernanda falou, esse crédito não é atualizado. Então, como um pedido de ressarcimento, assim como créditos de PIS e COFINS, eles não são atualizados. Então, assim, além do descasamento de tempo, eu tenho descasamento de atualização monetária e eu tenho uma dificuldade operacional tremenda para poder identificar a quantidade, né, o volume de créditos que eu poderia fazer direito aqui. Então, assim, pode ser que no final do dia eu não chegue a 10%, 12% desse crédito fiscal que me é benevolentemente fornecido pelo fisco, né? Aí, Jane, eu acho que feita toda essa introdução, né, breve introdução de 40 minutos, acho que passar a bola para você para a gente começar mesmo o bate-papo sobre esse tema. Né? Agora sim. Obrigada, Romero. Eu vou só, antes de fazer algumas perguntas aí para a gente continuar o webinar, tem uma pergunta que chegou aqui da Luciana e tem a ver com a última fala de vocês, então eu já vou colocar à frente. Passou a ser contraproducente receber um benefício fiscal, considerando que a empresa vai ter que reconhecê-lo como receita, mas não vai poder deduzi-lo por conta da dificuldade de habilitar os créditos? Quem quiser responder, fica à vontade. Talvez você mesmo, Romero. Eu posso começar a responder aqui, sem prejuízo do pessoal me complementar aqui, mas, a meu ver, você tem que dividir em dois pedaços. Né? Uma eu já tinha benefícios. Então, assim, é contraproducente eu já ter benefícios, porque às vezes eu tenho que ir no fisco, negociar, tenho que ir no fisco estadual e falar, olha, deixa eu tentar negociar esse benefício aqui para transformar isso em uma coisa mais enquadrável dentro desse benefício, senão eu vou tomar um pênalti muito grande. E outra é isso, assim, as empresas passam a ter um pouco mais de pé atrás antes de tentar um benefício, o que pode também causar segurar mesmo a economia, né? Porque assim, se eu tenho um investimento para fazer, esse investimento passa a ser mais caro também em alguns momentos que eu poderia ter um benefício e agora eu passo a falar, olha, o desgaste que eu tenho para poder tentar um benefício e o desembolso maior de caixa no início pode me desmotivar a fazer algum investimento de implementação ou expansão de parques, né? Perfeito. Alguém quer acrescentar algo? Não? Como que é, assim, no descritivo de vocês aí, na linha do tempo, como vocês disseram, tem muitas vindas e vindas, muitas mudanças e muitos questionamentos que, inclusive, foram parar no STJ.
qual que é o balanço específico da mudança de 23 da lei das subvenções que vocês fazem? E se tem setores da economia que têm maior ou menor impacto dadas as mudanças produzidas? Fica à vontade, viu? Sem timidez, nenhum dos quatro aí. Fernando, se você quiser, eu posso responder. Bom, acho que o Romero pode responder também, mas assim, o que a gente vê é que você parte agora, você tinha, né, todo o seu planejamento baseado ali num benefício de 100, agora você tributa 44, né, e você, o seu benefício agora é 56, né? Então, como isso vai impactar todo mundo, né? E aí eu estava até pensando, né, na pergunta anterior também, a empresa que está no lucro real trimestral, ela vai receber esse crédito se receber, né? Se ela conseguir ultrapassar todas essas barreiras, ela vai receber esse crédito 1 ano e meio depois, para poder utilizar. Qual é o impacto no caixa, né, dessas empresas? Então, todas essas que têm uma série de benefícios estaduais, né, que a gente vê, principalmente empresas que produzem fábricas, né, que a gente vê tem muitas em regiões, né, mais distantes, enfim, que recebem muito crédito presumido, que recebem redução de base, tudo isso, como isso vai impactar, já está impactando, né, porque a legislação já está em vigor, né, e, enfim, uma necessidade de reavaliação, né, de todos os benefícios até então concedidos, de fato. Assim, eu até complementando, que a Fernanda falou né, dos vários tipos de benefícios, porque, assim, a gente volta, inclusive, a falar do crédito presumido, que até então, assim, deveria estar superada essa questão, porque, como a Bruna colocou lá na questão do contencioso, né, quando o STJ analisou, ele analisou sobre um viés de pacto federativo, ou seja, que né, sobrepõe a questão dos requisitos, que ficaria acima disso. E o que a gente viu, né, assim, até a própria PGFN, o próprio governo, assim, a primeira oportunidade que teve, ele já reforçou ali a necessidade, né, falando que o crédito presumido também entraria, que ele também autuaria, e é estranho, né, porque assim, a gente pensa não só a questão do Pacto Federativo, mas também essa questão da sincronia, né, que a gente via lá no parecer da década de 70, e de novo, eles voltando com essa questão da sincronia, que é muito difícil, como a Ramiro falou, assim, eu desconheço uma empresa que consiga, né, eu não sei como é que vai ser feito daqui para frente, mas assim, de fazer essa sincronia vai ser praticamente impossível. Então, a gente tem alguns cenários aí, né, eu acho que as empresas têm que fazer um mapeamento mesmo dos benefícios, eu acho que vai depender até as ações que elas vão tomar, vai depender muito do tipo de benefício fiscal que elas têm. Então, assim, né, a questão do crédito presumido, até se, né, assim, eu acho que é mais tranquilo, acho que está todo mundo na mesma página que, ainda que o fisco, né, deixou claro que vai atuar, enfim, que vai, mas tem uma questão aí que se sobrepõe, mas há questões das subvenções, né, e dos benefícios que não têm contrapartida, realmente fica inviável para as empresas, né? Perfeito. E até nesse, só dando um final aqui, nessa temática que é mais onerosa, enfim, traz um custo financeiro relevante para as empresas e tudo mais, você tem também, imediatamente, um custo adicional para essa conformidade, né? Então, além né, do efeito aí no próprio lucro e tal, você tem outros custos adicionais que para revisar tudo isso, enfim, para colocar a empresa ali, entender qual é o cenário dela, né? Para corrigir, para discutir, enfim, para lidar aí com a atual situação, considerando os contextos aí legislativo, contexto jurisprudencial, se realmente a questão do crédito presumido, decisão lá do STJ prevalece, se eu vou brigar por isso, se tem um custo de contencioso envolvido. Então, assim, tem vários aspectos aí que tem que ser mapeados, como a Júlia mencionou,
tem que colocar ali os pontos na mesa, organizar, né, para poder entender como enfrentar e como direcionar cada um deles. Perfeito. O Moisés Coimbra, via chat, pergunta: existem critérios de subvenção atrelados às operações de exportações? Na verdade, não. Então, esse tipo de benefício, em tese, se ele não tiver vinculado a uma expansão, uma ampliação, ele estaria excluído, né? Então, assim, hoje a gente tem realmente uma vinculação mesmo para aproveitar esse crédito de que você adquira bens, né? Bens depreciáveis, enfim. Então, se o seu benefício é relacionado à exportação, mas você tem esse tipo de investimento, ok. Mas, assim, a legislação não trata nada especificamente sobre os benefícios de exportação, né? O Lázaro Souza pergunta: como fica para as empresas que têm benefícios do lucro de exportação de 75% do imposto de renda da pessoa jurídica pelo Sudão e Sudene de maneira prática? E para as empresas que têm o REID, podem exemplificar? Na realidade, acho que até colocaram, acho que o Moisés até respondeu aqui no chat já também, tá? Mas é exatamente o que ele falou, assim, Sudene e Sudão, esse benefício de lucro da exploração, existe uma exceção específica no artigo 17 da legislação que fala que esses benefícios, coincidentemente ou não, passam por fora da questão do crédito presumido, né, do crédito fiscal de 25%, mas também não é tributável, tá? Então, assim, esses benefícios eles não estão sendo questionados aqui. O que fica muito claro é que o fisco tentou realmente só vetar a parte que ele perdeu no tema 1182, ou que a gente entende que a gente tenha ganhado, né? Perfeito, obrigada. A Luciane Rodrigues Neves pergunta: um cliente nos questionou, primeiro ela faz um apontamento, nos questionou se existe a possibilidade de reverter a reserva de incentivos, constituída até 2023 para lucros acumulados agora em 24, oferecê-la à tributação e distribuí-la como dividendos. O que vocês pensam? É possível isso? Sim, se me permitirem responder. Na realidade, a reserva de incentivo fiscal ela é uma subconta da reserva de lucro. Tá? A única diferença entre o lucro tradicional e a reserva de subvenção é que essa parcela da subvenção não foi tributada. Tá? Por quê? Porque até 2023 estava se cumprindo o requisito que era registrar ela nessa reserva e decorrente de de uma subvenção. Tá? A partir do momento que eu descumpro o requisito, e ela permite que eu utilize essa reserva para dois motivos, né? Absorção de prejuízo ou então para capitalizar. Então, assim, eu posso, e aí, na verdade, é entendido como uma penalidade no artigo 30, ou era entendido como uma penalidade, se você tiver um uso diverso. Né? Então, assim, se eu distribuir isso para o acionista, eu tenho que tributar. Tá? Então, assim, a resposta é meio que ao inverso, né? Assim, eu posso distribuir? Posso, só que você vai ter que tributar. Então, assim, você não tributa para distribuir, você tributa porque você distribuiu, né? Perfeito. A Raquel Santos de Oliveira pergunta: boa noite. Qual que é o valor utilizado para fins de constituição de reserva? Opa, correu aqui. De incentivos fiscais. Continuará sendo o próprio incentivo fiscal estadual ou vai ser os 25% sobre o valor da subvenção? Não, continua o próprio valor do incentivo. Mesma coisa. Não mudou nada nesse item. Não. Não, o registro, a receita continua sendo a subvenção efetivamente. O crédito é que é diferente. Perfeito. Vocês estão falando assim, pelo jeito, tem muita dúvida de muita gente, né? Um tema bastante complexo. É uma pergunta que eu acho que faz sentido. Vale a pena questionar judicialmente as mudanças e os critérios de elegibilidade, de cálculo? Isso do ponto de vista jurídico, não só possível, mas é interessante para as empresas? Aí quem quiser falar, fica à vontade. Bom, eu acho que o primeiro passo, né, que a empresa tem que fazer é sentar na mesa realmente e olhar quais são os benefícios que ela utiliza hoje
e verificar quais são os benefícios que, primeiro, se enquadrariam numa habilitação e os que não se enquadrariam nessa habilitação. Qual é o impacto que esse benefício que não se enquadraria numa habilitação teria, né, na sua atividade, para avaliar se vale a pena entrar num contencioso ou não. Valendo a pena entrar num contencioso, se ele for relevante, e do mesmo jeito, se o que for habilitável também, o valor for relevante, né, considerando a diferença que vai dar em relação ao crédito, aí a gente tem uma série de argumentos que podem ser levados, sim, ao Poder Judiciário. Inclusive, e até falando um pouco da questão do contencioso, já constam 3 ADIs, né, ações de declaração de inconstitucionalidade no STF, uma, inclusive, no âmbito ainda da MP, né, antes da conversão da lei, questionando justamente a constitucionalidade aí da nova legislação, né? E aí os argumentos, de uma forma geral, são violação do Pacto Federativo, né, o princípio do federalismo fiscal cooperativo, redução de desigualdades regionais e sociais, a própria questão do conceito constitucional de renda e receita, né, que mais uma vez volta aí para a pauta, porque realmente isso é uma redução de custo, você não tem aí uma receita tributável, né? Então, esse é um ponto também bem forte e importante. Essas ações diretas de inconstitucionalidade, juizadas aí pelo Partido Liberal, a outra pela CNI e pelo CNC, elas ainda não têm uma decisão, né? Elas estão ali para serem analisadas pelo STF. E então também, enfim, a gente espera aí que nesse cenário, né, de que as empresas estão aí entendendo qual o que elas têm, o que é viável, o que não é viável, o que pode realmente acontecer ali internamente, que a gente tem aí, de repente, uma manifestação do STF dando um norte em relação a tudo isso. Agora, os argumentos são muito bons, né? O fato é que, além desses que estão aqui mais evidentes, a gente tem o princípio do não confisco, capacidade contributiva, isonomia e uma série de outros, né? O que é interessante é que essa questão sobre a possibilidade de tributação da subvenção, ela nunca foi levada ao Poder Judiciário, porque você tinha a possibilidade de exclusão, né? Cumpridos poucos requisitos, né? Você podia fazer essa exclusão. Então, nunca se chegou a uma discussão se de fato uma subvenção é passível de tributação. E agora essa discussão é totalmente relevante, é isso que vai ser, né, submetido ao Poder Judiciário, né? A gente vai ter uma ideia aí do que, né, assim, se de fato esses valores podem ser considerados receita ou não, né? Mas eu já destaco aqui que de 10 tributaristas, 9 defendem que não. Quais as chances? São boas, então, para as empresas? São boas. Do ponto de vista da Constituição, do que a Constituição sempre definiu como receita, você não tem como enquadrar a subvenção como uma receita. Do ponto de E para vista PIS e COFINS, jurídico, então, nem se fala, né? Que realmente não é uma, né, decorrente de atividade ali, né? Do ponto de vista jurídico, a discussão é boa. Agora, vamos ver como vai ser a decisão, se vai ser uma decisão política, né? Econômica, né? Outra página. O Lázaro Souza está querendo tirar uma dúvida aqui com vocês. Como fica a situação das empresas que possuem diferimento do ICMS de sua receita operacional principal? O diferimento com certeza vai dar muito pano para manga, porque a Receita Federal já divulgou que ela entende que diferimento não é benefício. Então, provavelmente não vai aceitar. Diferimento sempre foi o mais frágil de todos os benefícios, né? Se a gente pensar em uma ordem de grandeza, o crédito presumido ele tem mais argumentos para a não tributação e o diferimento seria ali o mais frágil, apesar de todos eles poderem estar, né, sendo discutidos ali no âmbito judicial. Essa lei aí, para a gente já estar caminhando para o final, né? O tempo passa rápido. A lei trouxe mais polêmica ou mais solução? Assim, qual que é o saldo líquido aí do que vocês estão falando? Porque tem muitos pontos, é bastante complexo, mas sempre tem assim, melhorou em algo, piorou mais do que melhorou. Qual que é a avaliação final de vocês 4 aí sobre a lei das subvenções? Eu acho que vai ser unânime aqui, mas assim, piorou.
Ela vem, inclusive, como uma resposta, né? Assim, fica muito claro que foi uma resposta do governo, do Congresso, enfim. E justamente, né, quando o STJ julgou lá o tema 1182, que na verdade o pessoal fala muito assim, que o fisco ganhou perdendo, os contribuintes perderam ganhando, porque ninguém sabe muito bem, né? A gente perdeu, os contribuintes perderam a questão do pacto federativo, por outro lado, a União perdeu também, e foi uma resposta mesmo, assim, é uma necessidade de arrecadação. Para os contribuintes, sem dúvida, piorou muito, e não só da parte, né, mesmo do crédito, enfim, mas até dessa parte mesmo de operacionalização, porque é muito nebuloso, fica muito difícil de saber como que vai ser, né, o que vai acontecer. Então, assim, o que a gente vê, né, assim, até essas ADINs, então está tendo uma corrida aí já pela judicialização, algumas empresas, até o crédito presumido mesmo, assim, né, como eu disse, de novo, estava muito claro que, né, os contribuintes tinham razão, e aí já volta de novo o Ministério da Fazenda falando, não, nós vamos, o crédito presumido também, né, vocês não podem, enfim, desconsidera tudo que o STJ decidiu em relação ao Pacto Federativo, então, sem dúvida nenhuma, e eu acho que realmente é unânime, e piorou bastante. É uma medida que veio por uma medida provisória assodada, não foi bem pensada, e, se não me engano, até o professor Sérgio André, ele diz que é a certidão de nascimento de um novo contencioso, e quem sabe a transação de 2033. Exato, acho que a opinião é unânime aqui. A Receita, mais uma vez, tenta aí zerar o jogo, né? Começar com um novo contexto normativo, mas que, na minha opinião, aqui está fadado ao insucesso. Acho que realmente a situação piorou, né, para os contribuintes, e muito. Além da tributação aí na cabeça, a gente tem esse crédito fiscal que de 25% não tem nada, né, e uma dificuldade de operacionalização de tudo isso, enfim. Então, sabe-se lá quando e quanto e como, né, vai se ver isso. Então, realmente, eu acho que o caminho, ainda que sentando na mesa, colocando tudo ali e tal, vai ser, de alguma forma, levar isso ao judiciário, que vai ser chamado a decidir. Mais uma vez, a gente instaura um contencioso de um tema que está aí há 50 anos, né? E, enfim, trabalho não falta para nós, tributaristas. Gente, olha, nosso tempo acabou. Eu agradeço aos quatro. Se vocês quiserem uma última mensagem, fique à vontade. Aí o tema é complexo, não se esgota, né? Muita coisa vai acontecer ainda e fique à vontade aí para se despedir ou dar uma última mensagem sobre um tema que permanecerá aí no debate por um bom tempo. Eu vou primeiro agradecer, tá, Giane, a oportunidade aqui da Capital Aberto de receber a gente, poder expor esse tema que é muito complexo e relevante para muitas empresas, porque gerou-se uma insegurança jurídica ainda maior, né? A gente já não tem muita segurança jurídica hoje em dia, mas criou-se uma instabilidade muito grande. A gente vê pelas próprias dúvidas do pessoal aqui. Assim, diferimento, redução de base de cálculo, são grandezas negativas, eu tributo, não tributo. Se eu falei, olha, eu sou conservador e nunca utilizei essa legislação do artigo 30 da 2973, e agora eu passo a ser tributado também, eu estava quieto no meu canto e eu passo a ter mais tributação. Então, assim, gera uma insegurança jurídica. A gente vê também a parte do JCP sendo afetada, o fisco também, o governo federal, ele tentou mexer do JCP de alguma forma e acabou conseguindo, de uma forma, reduzir um pouco a base de cálculo por reflexo de mexer na subvenção para investimento. Então ele colocou isso para excluir da base de cálculo também. Mas o resumo da ópera é isso, né? Assim, a gente tem uma instabilidade grande e um chão ali muito pela frente, e o pessoal agora do contencioso vai ter bastante trabalho pela frente, né? Não só do contencioso, como o fiscal das empresas, porque a gente tem, né? Não dá nem tempo de falar, mas a gente tem a DIRB, uma nova obrigação, né, a ser cumprida aí, que a cada nova legislação aí que eles alteram, eles incluem mais benefícios que você vai ter que, né, divulgar, mais custo ali, né,
de conformidade, você vai ter que pensar em como você vai evidenciar isso na sua contabilidade, separar todos esses benefícios, enfim. Então, é algo que né, não tá longe de se esgotar e tem muita discussão ainda pela frente. Mas eu queria agradecer a todos aí pela participação. Eu estou muito feliz de ter participado aqui com vocês também. Também, eu queria agradecer e me coloco à disposição de todos, quiserem tirar mais alguma dúvida, enfim, nós estamos à disposição. Obrigada, Viviane. Obrigada a todos e a todos que nos acompanharam também. Boa noite e até o próximo Legislação e Debate. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada.